Olha, vamos falar aqui um pouco do Brasil. Em que sentido? O Brasil tem jeito. O Brasil não está quebrado, nunca esteve quebrado o nosso país e nem vai quebrar facilmente. Essa ideia em que vende que o Brasil está quebrado, isso é uma ideia política nacional que o Brasil tem para acalmar os nervos da população. Mas o Brasil nunca esteve quebrado. Nós podemos observar que só esse mês de julho, já foi arrecadado 181 bilhões de reais. Já foi arrecadado. Então, uma arrecadação dessa não é de país quebrado. É uma arrecadação de um país soberano, de um país forte e que tem um poder econômico incomparável. Então, nós vamos falar aqui hoje, a respeito, entramos já nessa questão de economia, então nós vamos falar de dois fatores geradores de economia no Brasil. Só de dois, para o vídeo não ficar longo. Nós vamos falar de dois fatores, que é o trabalhador brasileiro e o agronegócio brasileiro. Então, esses dois fatores, eles impactam significativamente a economia do nosso país. Vamos começar pelo trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro, vamos colocar aqui um trabalhador que ganha, que gera 22 mil reais. Esse trabalhador que gera 22 mil reais no seu trabalho durante o mês, ele recebe 7 mil, o governo fica com o resto. Na verdade é essa, O governo fica com o resto. Então é o seguinte, e desses 7 mil que ele recebe, que esse trabalhador brasileiro recebe, esse trabalhador brasileiro ainda tem que se manter só com 3 mil. Porque os 4 vai para o governo novamente. Que é IPTU, que é ICMS, que é ABITS, que é IPVA, que é tudo. Que o cara paga por fora. Então, na realidade, nós vimos aí que o trabalhador brasileiro, que é uma patente de geração de tudo que se movimenta no país, tem a figura do trabalhador brasileiro. Então é o seguinte, esse trabalhador brasileiro, ele é um gigante, porque ele mantém a família, com isso ele mantém o município, ele mantém o Estado, ele mantém o Estado e mantém a Federação da União Brasileira dos Estados. Então, que é o governo federal. Então, esse trabalhador brasileiro, ele mantém tudo e tem que se manter, ele ganha 22 mil e tem que se manter com 2 mil, com 2 mil por aí, ele tem que se manter, a despesa dele, porque o resto vai tudo. Então é o seguinte, o problema está aí. E com essa deficiência econômica que o governo joga em cima do ombro do trabalhador brasileiro, isso impacta o crescimento no país. Isso não gera crescimento no país, porque se a população não tem poder de compra, se o trabalhador não tem poder de compra e nem de investimento e nem de viver bem, então ele não pode alavancar a economia do país. Então o que tem que mudar no Brasil é o sistema de cobrança de imposto no país, que tem que mudar, porque o trabalhador trabalha só para o governo diretamente. E outro diferencial que nós vamos mudar agora é o agronegócio. Por exemplo, o agronegócio brasileiro, ele é um dos maiores sinalizadores de economia no país. O agronegócio, você pode ver que na pandemia, o agronegócio produziu mais. Foi uma colheita recorde do agronegócio. E isso é o seguinte, o agronegócio sobrevive sozinho no Brasil. Porque ele não tem ajuda do governo, não tem ajuda de ninguém. E ele sobrevive sozinho e mantém a balança comercial do país sempre em alta. Então, o que temos que fazer?
tem que cortar essa carga tributária que é muito pesada, né? Principalmente essa questão dessa subtração que tem do trabalhador brasileiro, que é o governo, o município, o estado e a federação come todo o seu salário, come todo o seu suor, o seu trabalho, e o agronegócio por ser um dos maiores sinalizadores do Brasil, de economia agronegócio, que é a balança comercial brasileira comparada, né, mundialmente, internacionalmente, quem alavanca ela é só o agronegócio. Isso aí não adianta, não tem mimimi. É o agronegócio. Agora, o problema é o seguinte, é que o agronegócio brasileiro, ele tem um entrave muito grande para não crescer. O sistema ambiental fica em cima do agronegócio, em cima, batendo. Então, o sistema bate em cima do agronegócio para não deixar crescer e o governo toma todo o salário do brasileiro, todo o seu salário do seu trabalho. Então, como é que nós vamos ter um país forte, um país promissor? Como é que nós vamos ter um país de um crescimento elevado se tudo que o trabalhador faz fica para o governo e toda a tentativa que o agronegócio faz para decolar, para crescer mais, para poder dar uma sustentabilidade maior no país, o sistema ambiental não deixa ele alavancar. Então, temos que mudar no Brasil essas coisas. Por exemplo, a carga tributária vai ter que cair, né? Esse sistema da subtração do governo, subtrair tudo que o trabalhador ganha, vai ter que cair, isso. E o agronegócio tem que ter portas abertas para crescer. Não estou falando aqui de destruir reservas ambientais, não estou falando nada disso, nem mexer em áreas indígenas, não. Não é isso. É deixar o trabalhador, o pessoal do agronegócio, trabalhar na terra que tem. Trabalhar naquilo que tem e poder se expandir. Nas terras que tem. E não precisa estar derrubando mais, porque nós temos muita área derrubada. E mesmo nessas áreas que já estão trabalhadas, né, o IBAMA fica impedindo o agronegócio de trabalhar. Fica colocando multa, colocando isso, colocando aquilo. Então isso tem que parar no Brasil. Porque o Brasil não está quebrado. Poderá ter deficiência mais para frente. Mas até agora, porque observamos, como é que o Brasil está quebrado? Que desde Portugal para cá, que o povo carrega a riqueza do Brasil, e o Brasil tem uma economia potente dessa, tem uma arrecadação bilionária dessa. Então, não é, olha gente, vamos parar de falar bobagem, dizer que o nosso país está quebrado, porque não está. Um país que mantém um Congresso Nacional robusto desse, um país que mantém esse tanto de governador, que mantém esse tanto de prefeito, que mantém esse tanto de vereador, que mantém essa turma toda, e dizer que um país desse é quebrado, vocês estão de brincadeira com a cara do cidadão. Vocês estão com sacanagem. Então, não é assim. Não é bem assim. O Brasil é um país de uma potência incomparável, porque eu acredito que muitos países, se fosse saqueado igual o Brasil é por o seu próprio povo, por os seus próprios políticos, já tinham se ido embora, já tinha quebrado, mas o Brasil continua de pé. O trabalhador brasileiro continua de pé. E o agronegócio tem que ter uma saída para o agronegócio brasileiro, né? Nós temos que colocar essa questão tem que ser refeita, tem que sentar o Congresso Nacional com o governo, sentar com o IBAMA, buscar um caminho específico, porque é o seguinte, não se vai em nome de preservação, você não pode derrubar a economia do país. Não se pode derrubar, você não pode, com discurso vago, derrubar uma economia de um país, de uma nação. Então, essa questão que o IBAMA fica impondo esses órgãos de defesa da fauna e da flora brasileira, isso é só invenção. Isso é só invenção, porque ninguém está mexendo lá onde os bichos estão. O que está se falando em terras disponíveis que o Brasil tem demais, né, para alavancar o agronegócio brasileiro e para alavancar o seu crescimento. Porque o que falta no Brasil é simplesmente investimento para crescer o país. O Brasil tem que crescer e tem potencial para isso. O Brasil tem potencial para crescer 10 vezes. Então, nós temos que deixar esse discurso
frágil de dizer que temos uma nação falida, porque não temos. Economicamente nós estamos bem, né? Porque veja bem, com essa difusão política que o país está, e nós conseguimos, só esse mês, e está fechando agora, já arrecadamos mais de 181 bilhões de reais. Então isso não é receita de um país pobre, isso não é receita de um país quebrado, isso é receita de um país gigante, que produz, né, e que tem competência econômica. Então, nós vamos ficar por aqui com esse tema e logo após estaremos trazendo outros temas importantes para o nosso país. Então, fica claro que o que precisa mudar no país é simplesmente ajuste fiscal e liberalidade para que o país possa crescer, para que o agronegócio cresça, para que o trabalhador brasileiro possa crescer. É só isso que está faltando no país.